paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 ao 19. Disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitas pessoas, quando leem o discurso de Jesus no Sermão da Montanha em São Mateus, quando ele diz: os antigos vos disseram, eu, porém, vos digo. Muitas pessoas acham que Jesus aboliu a lei e apresentou uma nova lei. O mandamento do amor não é a nova lei, que aboliu todas as outras, mas o mandamento do amor é a alma de toda a lei. Sem o amor, a lei fica fria, legalista nos tornamos. O amor põe calor humano na lei, é a alma da lei, é o alicerce da lei e não o abandono da lei. Eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim levá-los ao pleno cumprimento. Então, quando diz eu, porém, vos digo, Jesus vai aperfeiçoar o cumprimento da lei, nos apontar direções a partir da lei e vai, na verdade, suavizar o fardo. Porque muitas vezes a gente olha a lei como um peso nas nossas costas e Jesus nos ensina: é triste querer um fardo pesado nas costas do outro e um fardo leve nas nossas costas. Então Jesus não quer que a lei seja um peso em nossa vida, mas Ele quer que a gente viva a nossa fé com leveza. Como eu gostaria que muitos cristãos compreendessem essa palavra que hoje o Senhor nos dirige. Leve a vida com leveza. Viva a fé com suavidade, com tranquilidade. Porque tem pessoas que vivem a fé com tanto rigor, que acabam se tornando pessoas muito fechadas, muito duras. Nós precisamos, lembram do Evangelho de hoje? Ser sal e luz. Por que a gente sente falta do sal? Porque sem ele a comida fica sem sabor. Por que a gente sente falta da luz? Porque sem ela a gente não vê a beleza, a perfeição da vida, não enxerga o caminho. Assim tem que ser a vida do cristão. Leve, tranquilo. E a gente percebe que tem muitas pessoas que levam uma vida de fé muito fechada, muito dura, onde tudo é pecado, onde tudo é o demônio. Olha, tem pessoas que às vezes parecem falar muito mais do demônio do que de Deus. Não é possível que você acredite num Deus tão perverso, num Deus tão castigador, quando Ele é amor, é paciência, é mansidão, é perdão. Deus é misericórdia. Então a gente precisa respirar.
e compreender que nós não seremos salvos pelo tamanho da saia que eu uso, pelo tamanho da blusa que eu uso, porque minha blusa está fechada até aqui, pelo tamanho do meu cabelo, pelo tanto de terço, de medalha, de corrente, disso, daquilo que eu trago em mim. Não, nós não seremos salvos por isso. Porque muitas vezes todas essas coisas são badulaques que disfarçam um interior em conflito, um interior com medo, um interior incoerente, pensamentos que voam para longe de Deus. Não, nós seremos salvos pela dimensão daquilo que sai da pureza dos nossos corações. Não seremos salvos pelas roupas ou pelos adornos que vestimos. Seremos salvos pelo bem que praticamos, por ser sal e luz para o mundo quando vimos ontem. Contudo, viver a fé com leveza não é ser leviano no exercício da fé. O que seria leviano é levar a fé que te convém. Não. Nós não podemos viver daquilo que nos convém. Nós não podemos viver de achismos. Por isso é muito perigoso a gente puxar a sardinha para a nossa brasa ao querer interpretar a palavra de Deus. O Senhor é muito claro. Quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. A palavra é esta. E pronto. E quantas vezes a gente vê as pessoas dizendo: não, mas isso aqui já caiu em desuso, isso aqui já está fora de moda, não é bem assim, ninguém mais vive assim. Cuidado com isso, cuidado. Sabe o que derruba tais afirmações? É quando a palavra de Deus nos diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se Ele é o mesmo, suas palavras são verdade para o ontem, para o hoje e para o amanhã. Por isso que este livro, contendo escritos de mais de 3.000 anos, consegue ser tão atual, porque está cheio da inspiração do Santo Espírito. Por isso que você pode ler um texto 10 vezes, que 10 vezes você vai tirar uma mensagem nova de dentro da palavra. Viva tal qual pede a palavra. Não queira dar um jeitinho brasileiro na palavra de Deus que você coloque em risco a sua salvação. Temos que ser coerentes e autênticos na vivência da nossa fé. Por exemplo, quando a gente vê um adulto que se diz cristão, católico, às vezes até numa pastoral, dizendo para uma jovem: você não pode se casar sem se deitar com o seu namorado, você precisa conhecê-lo para ver se realmente é a pessoa que você quer, se você vai se identificar. Isso é modernidade, não é palavra de Deus. A palavra de Deus continua dizendo que a castidade, ela é necessária. Que só o vínculo do matrimônio nos dá condições de romper com a castidade. Então, é um pequeno exemplo de muitos que eu poderia dar a vocês. A palavra de Deus, ela precisa ser praticada como nos pede. Isso não é legalismo, porque o legalismo faz com que a prática se torne pesada, austera. Isso é fé. Viver com leveza, com tranquilidade,
consciente de que a minha vontade não salva. O que salva é a vontade de Deus. Então, para a palavra de Deus, só me cabe dizer: seja feita a vossa vontade, Senhor. E me sustenta quando os meus desejos forem fortes, quando a minha fé vacilar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.